Falando em Ricardo Penny, sabe esse processo aí da Betina, que tá me processando aí e tal, os caras? A culpa do Ricardo Penny, cara. O editor pegou um corte, na verdade não foi nem ele, ó. Pegaram um corte, meu, conversando no Redcast, e meteram um edit e botaram a cara da Betina lá. Eu falei que eu comi uma herdeira em São Paulo. Ah, bom, então assim sim. Eu nunca comi a Betina, e a Betina não é herdeira, o pai dela é quebrado. Já falou 50 vezes lá no copy dela. Não, eu fui do 0 a 1 milhão de reais, sem a ajuda da minha família e tal e coisa. E a verdadeira herdeira que eu ainda como em São Paulo, ela é 10 anos mais nova que a Betina, muito mais feminina que a Betina. Não comi a Betina, só que o meu editor pegou um vídeo desses aí, dessas páginas de corte do TikTok, e soltou lá no meu canal de YouTube. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Ah, bom, então não tem problema. Apesar que ficou meio confuso e a gente não sabe quem é o responsável por isso, mas tudo bem. Porque você viu que no começo o Ryan falou que foi culpa do Ricardo Penny. E Ricardo Penny, não confundir com outra coisa aí. Aí depois o Ryan falou que a culpa nem foi dele, foi de uma pessoa misteriosa que fez essa montagem. E o editor colocou isso no vídeo, mas foi sem querer. Talvez ele não percebeu que bem na hora que o Ryan falou que ele se relaciona como herdeira, apareceu a cara da Betina. Mas tem que deixar bem claro que embora esse vídeo tenha passado no canal oficial do Ryan, mesmo assim ele não tem responsabilidade sobre isso. Além disso também, você viu que o Ryan falou que ele sai sim com uma herdeira, que não é a Betina. A pessoa que ele sai é alguém bem mais feminina e mais jovem que a Betina, ou seja, chamou a Betina de braço de merendeira ainda e falou que ela nem é herdeira coisa nenhuma porque o pai dela é quebrado. E eu e a minha equipe fomos averiguar para ver se o pai da Betina é quebrado mesmo, e essa informação não é verdadeira. Pelo que eu vi, a família da Betina tem uma condição financeira simplesmente maravilhosa, e essa história tá muito mal contada. Mas eu acho que eu sei o que aconteceu, senhores. Como não foi muita gente que falou sobre isso, eu acho que o sociólogo assistiu meu vídeo e resolveu seguir o conselho que eu dei lá. Eu aconselharia ele a fazer o seguinte: como ele não falou durante o vídeo que ele dormiu com a Betina várias vezes, ele só disse que ele sai direto com uma das maiores herdeiras do Bostil e colocaram a imagem da Betina no vídeo. O que ele poderia fazer é falar que houve um equívoco e quem colocou a foto da Betina foi o estagiário sem a autorização dele, e chupa Brasil, o estagiário que lute pra não ficar ruim pro menino. O Ryan poderia pagar uma compensação financeira pra pessoa, pra ele assumir o BO, e problema resolvido com sucesso. Tá aí então, pelo jeito o sociólogo resolveu adotar a estratégia que eu sugeri a ele no vídeo anterior, e não é querendo falar nada e tudo, grande sucesso aí pro Ryan Santos, mas ele amarelou. Ele já falou várias vezes da Betina. Que negócio é esse agora que, não, é outra pessoa, bem mais feminina e 10 anos mais nova que ela? Então tem que falar quem que é essa herdeira misteriosa. E além disso, ele falou que já ficou com a Betina em 2021, falou também que tem um crush nela até hoje, ou seja, ele ainda tem esperança em um dia sair com ela, mas eu acho que agora as chances diminuíram drasticamente. E eu acho que o problema do Ryan é que às vezes ele fala demais. É como diz o professor Chapelota, quem se relaciona até as ovas no sigilo se relaciona sempre. Não precisa ficar falando isso. Mas ele quer dar uma diferença enjaulada todo o vídeo e falando que com ele é dentro mesmo e não tem conversa. E o resultado é esse, ó. Ele com a cara mais lisa do mundo, jogando a culpa num cara e depois falando que a culpa nem é desse cara, é de um outro que ninguém sabe quem é. Agora, se essa conversa vai dar certo na hora que o juiz for analisar o caso, aí talvez nunca saberemos. Porque como esse vídeo saiu no canal oficial do Ryan e ele apagou imediatamente, porque talvez ele percebeu que houve o equívoco, mas mesmo assim parece que deu tempo da Betina salvar as imagens, e isso não é justo. O Ryan só tava zoando. O que é agora? Quer dizer então que o cara não pode nem insinuar que ele já teve relação íntima com uma pessoa, que a pessoa já quer exigir explicações? É verdade. Falei, cara, eu não tô mais aguentando não, gente, que isso, os caras no Rio tem essa mania igual baiano, que é até não aguentar mais. Falam isso. Nossa, mas tudo. Boteco. Aí tá, e aí, 4 anos depois eu falei, cara, eu não tô mais aguentando não, gente, que isso. Eu nem comia, às vezes era tanto cliente pra atender que eu falava, na hora que eu comia o cliente chegava, tá, aí eu pegava e atendia o cliente. Aí porque os caras não deixam nem eu ter a digestão da comida, então quando dava pra comer eu comia. Quando não dava também deixa pra lá. Tá. Por que você, que não tá formada, tá ganhando mais do que eu, que sou formado? É um dilema que tem muito hoje, viu? E aí eu Hoje, falava assim, cara. mas só que os caras com muito dinheiro já não fazia isso. Os caras que não eram com tanto dinheiro assim, Sim. eles tinham essa coisa. Então chegava, pegava essa garota mercenária assim, que só contava o tempo e tchau e bênção, achava que eu fosse assim também, o filho. Você paga, mas eu vou...
Então, assim, eu podia estar cansada, mas eu fui. Então, assim, o cliente falava assim: sai deve ser a mercenária. Como eu vou me divertir. E os caras queriam me esculachar. Tá aí a Elisa em Salsichantes falando como que foi difícil o começo da carreira dela e como a Elisa viveu intensamente demais, como se não houvesse amanhã. Algumas palavras que ela falou teve que ser editada, mas resumidamente é o seguinte: ela no início da carreira começou fazendo aquelas massagens com final feliz. Só que chegou um determinado momento que os clientes só queriam o final feliz e pelo fato da Elisa ter um atendimento diferenciado, sem pressa e sempre com a maior disposição, independente se ela tá cansada ou não, os clientes se aproveitavam da bondade da Elisa e iam até as ovas sem levar em consideração que ela teria que atender outros clientes depois. Tá vendo? Isso que dá quando a profissional é boazinha demais, que pode ficar à vontade. Aí dá nisso. O pessoal começa a achar que é bagunça e esse é o maior vazio da Elisa Sanches. Tá certo que ela gosta e tudo, ela já falou que é viciada nesse negócio, mas não precisa arrebentar com a pessoa também, né? Eu lembro que ela disse também que as concorrentes dela, que trabalhavam lá no mesmo lugar, começaram a ficar com ódio da Elisa porque todos os clientes queriam ir direto nela. Mas será que as concorrentes aguentavam o tranco igual a Elisa? Porque enquanto elas estavam na massagem, a Elisa já ia direto pra borboleta paraguaia e era dentro, os clientes não tinham limite. E a Elisa, mesmo passando por todas essas dificuldades, mesmo assim ela foi um grande sucesso na carreira. Chupa a concorrência. Ela já ganhou até o Oscar de atrizes que trabalham nesse ramo e a única dificuldade que ela tem hoje em dia é pra arrumar relacionamento. Infelizmente, parece que mesmo ela tendo toda essa experiência, sabe fazer uma borboleta paraguaia como poucas e mesmo tendo as qualidades dela, mesmo assim eu já vi ela reclamando que os caras quando vão se relacionar com ela quer que ela seja igual nos filmes. E o pior ainda é que esses caras geralmente sumiam depois de pouquíssimo tempo. E isso aí não é justo, né, senhores? Poxa, isso aí que ela fez ficou no passado. A pessoa que for se relacionar com ela tem que olhar as coisas pelo lado positivo. Ela me parece ser alguém gente boa, tem uma vasta experiência, né, senhores? Já fez filme até de ponta cabeça com 2, 3 atores de uma vez só e criticar a Elisa é muito fácil. Eu quero ver quem que aguenta tudo que ela aguentou. A Elisa já tá há bastante tempo nesse ramo e ela é uma sobrevivente, acima de tudo. E o que a Elisa fez na carreira dela não é nada que a nossa futura esposa também não tenha feito aí no sigilo. O problema é que no caso da Elisa tem as imagens aí na internet e muita gente acha que é bagunça, só porque ela dá essas declarações duras em podcast, falando que o pessoal ia até não aguentar mais, acha que pode chegar de qualquer jeito e não é assim não. Muito respeito com a Salsichantes. Tá certo que essas declarações que ela dá em podcast não ajudam muito, né, senhores? Porque eu acho que ela não ganha nada falando isso, que os clientes não tinham limite. Deixa quieto, já passou. Ninguém vai olhar isso e dizer, ó, parabéns pra Elisa Sanches, tô orgulhoso dela. Mas a gente tem que respeitar, porque ela é uma guerreira independente, não precisa de homem pra nada e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Júnior Prochaska Masters, grande sucesso Elisa Sanches, que nos velhos tempos ganhou até prêmio de melhor atriz que sabe namorar pelo bumbum, mas nada de julgamentos, porque hoje em dia ela gostaria de não ser lembrada por ser uma pessoa que a vida inteira trabalhou no ramo do desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos. No nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!